Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, palestrante e mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e nós estamos aqui para bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. E eu convido você para tomar um café comigo e a gente bater esse papo falando sobre a semana imparável. Nil, o que é a semana imparável? A semana imparável é a semana de lançamento do meu livro Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Então essa semana eu estarei fazendo uma série de lives falando desse livro, falando do assunto que está dentro desse livro, para ajudar você a se desenvolver. Aliás, esse livro foi escrito para você que é imparável, para você que tem um poder escondido dentro de você e que ainda não entendeu que pode usar isso a seu favor. Fala, Edson, bom dia, seja bem-vindo. Usar isso ao seu favor para que você possa conquistar os seus objetivos, para que você possa alcançar os seus sonhos, e esse é o principal motivo de nós estarmos aqui. Trabalharmos esse processo de crescimento e desenvolvimento. Bora compartilhar essa live? Você que está chegando aí, compartilha essa live com 10 pessoas que estão aí online para estarem aqui nessa live junto com a gente. Bora lá, bora para cima? Vamos compartilhar aqui com 10 pessoas. 10 pessoas, vamos trocar uma ideia aqui, falar sobre crescimento, falar sobre desenvolvimento. E vamos começar mais uma live. Vamos lá? Bora começar mais uma live? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, isso mesmo. Escolhe aí 10 pessoas, manda para essas 10 pessoas aí. Feito. Bora lá. Compartilhado, enviado separadamente. Começando mais um New Coffee. Bora pra cima porque tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente falar hoje. Quero transbordar um conteúdo muito top pra você sobre o primeiro capítulo desse livro Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. O primeiro capítulo desse livro é Como se tornar imparável. Eu vou te dar algumas dicas. Nós vamos falar desse assunto, de como se tornar um imparável. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido dentro das coisas que você faz, ok? Esse livro aqui foi inspirado em você. Esse livro aqui foi inspirado naquelas pessoas que estão à minha volta, aquelas pessoas que se tornaram referência para mim, aquelas pessoas que eu conheço e que, por um motivo ou outro, decidiram não parar, decidiram não se entregar, decidiram não abandonar os seus sonhos, decidiram fazer as coisas acontecer. Você é esse imparável. Você pode olhar para mim e falar assim, poxa Nil, mas eu não me sinto. Pois é, muitas vezes nós não nos sentimos como um imparável, como uma imparável. Mas você é. No fundo você tem um poder escondido dentro de você, algo que foi colocado dentro de você e sempre ali falando para você, olha, não é momento de você desistir, não é momento de você entregar os pontos, não é momento de você parar. É momento de você continuar lutando, é momento de você fazer acontecer, é momento das coisas acontecerem para você. E você pode fazer acontecer. Nós podemos fazer acontecer. Tudo depende da nossa atitude, tudo depende da nossa vontade, tudo depende de como nós vamos agir diante das situações, de como nós vamos enfrentar os nossos problemas, de como está a nossa inteligência emocional, de como está o nosso processo, né, de cura, de perdão, de libertação de algumas coisas, de como estamos organizando a nossa vida. E é isso que eu tenho feito hoje, ajudado pessoas a encontrarem o seu propósito, a encontrarem o sentido da sua vida, a encontrarem a sua identidade, a ter uma conexão espiritual, uma relação com o Criador. E tudo isso está envolvido nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Se você está buscando crescer, se você está buscando se desenvolver, se você está buscando uma vida melhor, se você está buscando um relacionamento melhor, se você está buscando uma vida financeira melhor, se você está buscando coisas diferentes para a sua vida, certamente você vai ter esses resultados diferentes na sua vida.
E nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre isso. O meu objetivo de estar todos os dias com essas lives aqui é justamente te despertar para um novo caminho, para uma nova direção, ajudar você a sair da zona de conforto, tão falada da zona de conforto, que muitas vezes não percebemos, que muitas vezes não entendemos que nós estamos, que muitas vezes nem fazemos ideia do que é essa zona de conforto. Mas se você tem aí uma faísquinha, uma fagulha dentro de você, um desejo, uma vontade de mudança, de transformação, de viver o novo, de viver coisas melhores e maiores, de entender que tem coisas novas te esperando, que tem processos novos aí para você aprender, que tem coisas maiores para você desfrutar, é você, é com você, esse imparável, é você, porque só você tem a capacidade de te parar. Só você tem a capacidade de limitar os seus sonhos, só você tem a capacidade de travar o seu processo de crescimento. Fala, Léo, bom dia. É só você. Mas ninguém tem a capacidade de te parar. Mais ninguém. O único que para você é você mesmo. É quando você desiste dos seus sonhos, é quando você desiste de lutar, é quando você desiste de vencer, é quando a pressão está grande demais e você chora, e você grita, e você não vê saída, você não vê solução, você não vê oportunidade, mas muitas vezes porque você está cego. Muitas vezes você não enxerga porque você não fixa os seus olhos, não expande aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Talvez você não tenha nem força para abrir os seus olhos e enxergar as oportunidades que estão à sua frente. Talvez você já desistiu de se esforçar, talvez você já desistiu de lutar, talvez você já desistiu de fazer acontecer porque tantas coisas ruins aconteceram de repente na sua vida, tantos sonhos seus foram frustrados, tantas pessoas que se conectaram com você te traíram, te abandonaram, te deixaram no meio do caminho, tantas palavras maldosas chegaram até você, dizendo que você não era capaz, dizendo que você não seria a pessoa ideal, você não se encaixaria naquele padrão. Muitas vezes as pessoas riram de você e às vezes você queria essa aprovação das pessoas. E deixou de se importar com o que realmente fazia sentido na sua vida, que era o seu desejo, que era a sua vontade, que é o seu sonho. E o seu sonho para a maioria das pessoas não vale nada. O seu sonho para a maioria das pessoas não tem significância, porque é os seus sonhos. Mas se tem sentido para você, se faz diferença para você, você precisa continuar lutando, você precisa continuar buscando, você precisa continuar correndo atrás, porque precisa fazer sentido para você. Não é para as outras pessoas. As outras pessoas têm os sonhos delas. As outras pessoas, elas estão correndo atrás dos objetivos delas. E muitas vezes elas querem dar palpite, querem dar opinião na sua vida para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, baseada nos sonhos delas. Baseada no que elas querem, baseada no benefício que vai trazer para elas e não para você. Poucas pessoas vão estar do seu lado nos momentos difíceis. Poucas pessoas vão te apoiar quando você precisa. Poucas pessoas vão te ajudar quando realmente houver uma necessidade. Poucas pessoas vão se mostrar interessadas diante do seu problema. E tá tudo certo, porque muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não nos interessamos em ajudar as outras pessoas, em fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque nós também queremos correr atrás dos nossos sonhos e queremos nos beneficiar e muitas vezes queremos guiar as pessoas de acordo com o nosso sonho, de acordo com a nossa vontade. Esse é um dos principais erros que as pessoas cometem. Você tem que saber o que faz sentido para você, no momento atual, o que faz sentido diante do seu propósito, onde você quer chegar. Lá na frente, o que você está buscando de coisa maior, está fazendo sentido o que você está fazendo agora? As coisas que estão ao seu redor agora fazem sentido para você chegar no seu objetivo? Fazem sentido para trilhar esse caminho ou vai tirar suas forças? Vai tirar sua energia daquilo que você está fazendo? A gente tem que parar e começar a analisar. Quando eu falo desse livro aqui, Imparável, o Poder Escondido em Pessoas Comuns, e nesse primeiro capítulo a gente traz o que te torna um imparável, são características comuns que você e eu temos. São coisas que qualquer pessoa que já conseguiu alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que qualquer pessoa que já teve sucesso, qualquer pessoa que se destacou, tem. As mesmas capacidades, as mesmas limitações,
Muitas vezes nós temos, mas o porquê que muitas vezes eu não tenho a capacidade de ter o resultado que as outras pessoas têm? Porque eu desisto no meio do caminho. Porque eu paro. Porque eu não tenho a vontade ou a motivação correta para acordar todos os dias e fazer acontecer. Porque talvez não é o suficiente. Porque talvez só o bem-estar da minha família, dos meus filhos, não é o suficiente. Porque talvez só o bem-estar financeiro não é suficiente. Porque talvez ajudar outras pessoas não é suficiente para mim. Eu não encontrei o verdadeiro motivo para ter uma ação e gerar esse resultado, e esse resultado gerar um transbordo na minha vida. E eu preciso encontrar uma direção, eu preciso encontrar o caminho, eu preciso encontrar alguma coisa que realmente faz sentido e que faz com que eu me torne um verdadeiro imparável. Porque o imparável tem a capacidade de não parar diante das dificuldades. Tem a capacidade de não parar diante dos problemas. Tem a capacidade de não parar diante da intriga, diante da fofoca, diante dos dedos apontados na cara. O imparável tem a capacidade de superar tudo isso. Quando as pessoas traem ele, quando as pessoas derrubam ele, quando as pessoas pisam em cima dele, ele tem a capacidade de se regenerar. É esse poder escondido que está dentro de você. A capacidade de se reinventar. O ser humano tem essa capacidade de se reinventar. Olha o mundo à nossa volta, quantas catástrofes, quantas guerras nós já tivemos, quantos problemas, a pandemia passou agora há pouco. Você sobreviveu, você passou por um problema mundial, você foi privado de muitas coisas, e você teve a capacidade de se reinventar diante da pandemia. As pessoas dizem que o mundo era um antes da pandemia e depois da pandemia é outro mundo. E é verdade. E você está tendo a oportunidade de se reinventar. Muitas pessoas se reinventaram. Muitos negócios faliram durante a pandemia e muitos empresários se reinventaram nesse meio e seguiram em outras áreas e prosperaram ainda mais. Muitas pessoas faliram e morreram. Muitas pessoas tiraram até sua própria vida porque não sabiam o que fazer ou como se reinventar, mas a maioria das pessoas se reinventaram. A maioria das pessoas saíram daquela situação, a maioria das pessoas passaram por esse processo e saíram dele ainda mais forte pela capacidade de se reinventar, de superar os problemas. Nós seres humanos temos essa capacidade. Analisa comigo quantos problemas você já enfrentou, quantas dificuldades você já enfrentou, quantas notícias ruins você recebeu. Quantos dias você acordou e falou assim, não quero sair da cama, eu não quero lutar, mas eu preciso lutar. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso enfrentar esse problema de frente, eu preciso superar essa dificuldade, eu preciso superar os meus medos, eu preciso superar os meus traumas. Eu preciso me fortalecer de alguma forma e muitas vezes você se apegou a Deus, muitas vezes você se apegou à sua fé, à sua religião, às pessoas que fazem parte do mesmo credo, da mesma fé, da mesma religião e elas te ajudaram em oração e você buscou essa força e você encontrou muitas vezes esse desejo, essa vontade de continuar lutando porque estava difícil para você. Estava difícil para você dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, mas você conseguiu encontrar uma maneira, você conseguiu encontrar uma saída, você conseguiu encontrar uma direção porque você tem essa capacidade de se reinventar. Você tem essa capacidade de encontrar uma maneira, um jeito de sair da situação que você está enfrentando. É o poder escondido que está dentro de você. A capacidade que você tem de não parar nos primeiros obstáculos, de não parar diante dos problemas, de não parar diante das catástrofes, de não parar diante de uma calamidade. Só você pode te parar. Só o imparável pode parar o imparável. Só você. Não é uma outra pessoa. É você. É você que tem que encontrar esse desejo, é você que tem que encontrar essa vontade, é você que tem que decidir lutar todos os dias, é você que tem que decidir fazer acontecer. Não sou eu, não são as minhas palavras, eu estou aqui todos os dias para não deixar você desistir, para mostrar para você que tem um caminho, para mostrar para você que tem uma direção, para mostrar para você que nós podemos superar os nossos desafios todos os dias.
Sabe o que é mais legal disso tudo? É que eu encontro várias pessoas com esse perfil também. Eu encontro várias pessoas com a vontade, com o desejo, com a necessidade de ajudar outras pessoas e falar para elas assim, olha, não desistam. Não desistam dos seus sonhos, não desistam de lutar. Continue. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu emprego, não desista da sua empresa, não desista da sua vida. E o que mais tem hoje são pessoas desistindo da própria vida. O problema que você está enfrentando muitas vezes não é motivo suficiente para você interromper esse ciclo. Pelo contrário, muitas vezes o problema que chega até você é para fazer com que você seja mais forte, para que você encontre forças, para que você encontre recursos, para que você encontre uma saída e possa ajudar outras pessoas diante de um problema tão difícil, tão pesado como esse. Porque talvez você não encontrou alguém, porque talvez alguém não chegou para você e não mostrou a saída. Mas você pode ser essa pessoa que encontrou a saída e pode ajudar outras pessoas a encontrarem a saída. Você já parou para pensar nisso? O que te torna um imparável? O que nos torna imparáveis? Onde nós encontramos esse poder? Onde nós encontramos essa vontade? Onde nós encontramos esse desejo? Onde nós encontramos forças, muitas vezes, para lutar diante de dificuldades? Nil, você não sabe como que está a minha vida. Nil, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe quais os problemas eu enfrento. Você não sabe como é a minha vida desde pequeno. Pois é, eu não preciso saber. Eu não preciso saber, mas a sua vida pode virar uma história. A sua vida pode virar um livro. A sua vida pode ajudar outras pessoas. O que você passou, o seu testemunho, como você enfrentou os problemas, como você enfrentou as dificuldades, pode servir de exemplo para outras pessoas enfrentarem as suas dificuldades, enfrentarem os seus medos, enfrentarem os seus anseios. Tatiane, bom dia. Seja bem-vinda. Enfrentarem seus traumas, enfrentarem os seus problemas de frente. Talvez a sua história pode servir de inspiração para outras pessoas. Eu tenho trabalhado muito forte com isso. Estou lançando um livro agora. Essa semana de lançamento do livro Imparável, Poder Escondido em Pessoas Comuns. Mas até dezembro nós vamos lançar um livro com 20 pessoas. O nome desse livro vai ser Minha Vida, uma História. Nós vamos contar a história de pessoas comuns que conseguiram superar os seus medos, os seus traumas, os seus problemas, as suas dificuldades. Conseguiram dar a volta por cima e hoje essa história serve de exemplo para ajudar outras pessoas também a terem um motivo para agir. Esse livro vai ser lançado em dezembro, em coautoria, com 20 autores. De repente a tua história pode fazer parte desse livro, já parou para pensar? Só você entrar em contato aí e a gente vai conversar depois, ainda tem algumas vagas. Não fechamos todas as vagas. Mas serão 20 histórias inspiradoras para ajudar outras pessoas a saírem do lugar. O tema da live de hoje é como se tornar um imparável. Essa semana é a semana do imparável. Porque é a semana de lançamento desse livro aqui, ó, Imparável. O Poder Escondido em Pessoas Comuns. E essa semana mesmo eu já vou estar viajando para alguns lugares, já vamos começar a trabalhar a divulgação desse livro. E você vai ouvir bastante sobre esse livro. Porque eu não vou desistir de ajudar as pessoas, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de motivar as pessoas todas as manhãs, de ajudar as pessoas todas as manhãs com os conteúdos aqui de crescimento e desenvolvimento. Mostrar para você que sim, é capaz. As pessoas comuns podem vencer sim. As pessoas comuns podem ter os seus resultados. As pessoas comuns podem deixar a sua marca. Você pode deixar a sua marca. Você pode deixar o seu legado. Você não precisa ser simplesmente mais um. Você já parou para pensar que tudo que você passou, tudo que você está passando, está te fazendo mais forte? Está te forjando? Nesse primeiro capítulo aqui, no primeiro capítulo desse livro, que é o tema da live de hoje,
Eu falo que nós precisamos, o imparável, ele aprende ou ele não liga com a pressão que ele serve. Porque a pressão, ela forma os diamantes. A pressão da Terra forma os diamantes. Demora muito tempo, mas os diamantes são formados sob pressão. Você é um diamante. E essa pressão está vindo para te fortalecer. O ferro, para ele ter a maioria das formas, ele precisa ser forjado. Para você fazer uma espada, você precisa forjá-la, você precisa bater, você precisa fazer uma pressão em cima dela para que ela possa se tornar uma linda espada, uma linda faca, para que possa se tornar um lindo objeto. Muitas coisas precisam ser pressionadas para darem o seu formato. Você é uma delas. Você muitas vezes precisa estar sob pressão para que possa extrair o melhor de você. Para que você possa aprender, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. E para se tornar imparável, a pressão não vai sair de você. Viviane, bom dia, seja bem-vinda. A pressão não vai sair de você. E talvez por vários momentos na sua vida, quando essa pressão acontece, quando você começa a ser martelado, quando a vida começa a bater em você, quando as pessoas começam a bater em você, você chora, você grita e você sai do seu propósito. Mas é sobre pressão que a maioria das coisas são forjadas. Lembra que eu falei? É sobre pressão que o diamante é criado, a pressão da terra. É uma pressão muito grande para surgir esse diamante. Você é um diamante. Então não tem porquê, não faz sentido você desistir diante da situação. Não faz sentido você desistir agora dos seus sonhos. Não faz sentido você abandonar aquilo que você correu atrás. Não faz sentido você fugir do novo que está vindo sobre você. Não faz sentido você não dar o próximo passo. Não faz sentido você não romper essa barreira. Não faz sentido você ter medo agora, sendo que você já passou por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantos problemas e você superou a maioria deles que te trouxe até aqui e agora você está com medo de enfrentar a nova fase, um novo momento na sua vida. Não faz sentido você entregar os pontos agora. Não faz sentido você parar agora, até mesmo porque você tem uma capacidade escondida dentro de você que é o poder de não parar, de se tornar um imparável ou uma imparável. Eu falo aqui, no primeiro capítulo desse livro, é sobre pressão. O imparável, ele não liga com a pressão. O imparável não liga porque a pressão é que motiva ele a resolver os problemas, a encontrar uma maneira, a encontrar uma saída, a encontrar uma solução diante daquela pressão, diante daquela dificuldade. Ele vai encontrar. Não é a pressão que vai parar ele. Aliás, ele gosta de estar sob pressão porque é quando ele mais desenvolve as suas habilidades. Ei, será que não é hora de você começar a olhar para o seu lado, começar a olhar para todas as possibilidades, começar a olhar para o seu passado, muitas vezes, e ver como você agiu diante das situações e enfrentar esse problema de frente? Enfrentar essa fase de frente, extrair o melhor que essa fase pode te dar, extrair as riquezas dessa fase que você está vivendo, extrair desses problemas a experiência e dar o próximo passo para a próxima fase, para vencer ainda mais, para desfrutar o que está te esperando lá na frente. Ei, deixa eu falar para você, tem muitas coisas boas te esperando na próxima fase. Se você desistir agora, os frutos dessa fase onde você está vão cessar, porque não vai ter mais sementes, porque você vai comer tudo que tem nessa fase e não vai dar o próximo passo. E aí você vai entrar em crise porque você sabe que você poderia estar fazendo mais, mas não está fazendo. Você poderia estar aproveitando mais, mas não está aproveitando. Aí você começa a desenvolver depressão, ansiedade, estresse. Mas é porque você não está vivendo o seu propósito, porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito, porque você não está dando os passos que você deveria dar, porque você não está enfrentando os seus problemas de frente, você está fugindo, você está recuando. Só alcança os resultados quem consegue ultrapassar a linha de chegada. Quem se prepara. Quem não desiste. Só recebe o prêmio quem ultrapassa a linha de chegada.
Só pode dizer que terminou uma corrida quem ultrapassou a linha de chegada. Porque aquele que não ultrapassou a linha de chegada não terminou a corrida. A competição pode até ter acabado, mas você não conseguiu ultrapassar a linha de chegada, então você não conseguiu chegar. Deixa eu ler algo para você aqui, que está aqui no capítulo 1 desse livro. Sobre zona de conforto, olha só. Outro ponto é muito importante é quando você entra no estado mental chamado zona de conforto e descarta todo o resto. Zona de conforto é a expressão que remete ao lugar mental, ou seja, tudo aquilo que estamos acostumados a fazer, pensar e sentir. É o habitual. Oi, Léo, bom dia. É o habitual. É conhecido para nós mesmos e não causa nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Como se fosse um lugar perfeito, seguro. Na verdade, quem permanece na zona de conforto tem medo de mudanças. Fica impedido de desenvolver a sua criatividade. Não está aberto às novas descobertas. Se acomoda e se conforma com a sua vida já tão rotineira. Neste lugar, normalmente as pessoas não se permitem sonhar, receiam viajar, conhecer novos lugares, outras culturas, comidas, não gostam de sair de casa, evitam fazer novas amizades. Com isso, acabam se tornando sistemáticas. Essas pessoas gostam de estar no controle da situação ou pouco se arriscam. Não se permite a novas descobertas. Não entendem os seus resultados, que os seus resultados estão fora da zona de conforto. Está aqui no capítulo 1 do livro Imparável que está sendo lançado essa semana. A zona de conforto é um lugar habitual. A zona de conforto é um lugar onde nós controlamos a situação. Nil, eu não gosto de perder o controle, eu gosto de estar no controle da situação, eu gosto que as coisas estejam sobre o meu comando. Ei, enquanto as coisas estiverem dentro do seu controle, você só vai aonde você consegue enxergar. Você não avança em um lugar desconhecido. Você não está aberto a coisas novas, você não está aberto a estar na próxima fase, você não está aberto a estar no próximo nível, você não está aberto a desfrutar de coisas novas. Enquanto as coisas estiverem no seu controle, você vai continuar tendo a mesma vida e os mesmos resultados que você tem agora. Nil, dá medo perder o controle da situação. Pois é. O imparável tem um poder escondido dentro dele que ele consegue se reinventar diante das situações. Eu disse aqui há pouco, no início da live, que a humanidade tem essa capacidade de se reinventar. Pega os países que sofreram guerra. Olha como que as pessoas se reinventaram. Olha como que as pessoas sobreviveram e fizeram as coisas acontecerem. A humanidade tem essa capacidade. Você tem essa capacidade de se reinventar diante dos problemas. Diante das coisas que acontecem, interna e externa, diante dos medos que você enfrenta. Você tem essa capacidade de reinventar diante dos seus relacionamentos que terminam, sejam eles de amizade ou sejam eles relacionamentos amorosos. Você tem a capacidade de se reinventar. Você tem a capacidade de surgir do meio do caos e se levantar. Porque não é o fim para você. Não é você que determina quando é o fim. Existem coisas maiores e melhores por trás de você. Existe alguém que te deu a vida, existe alguém que tem um propósito, existe alguém que escreveu uma história linda, perfeita para você. Só que você não pode desistir, você precisa encontrar esse caminho, você precisa encontrar essa direção, você precisa se encontrar diante de toda e qualquer situação, mas você não pode desistir. Você não pode entregar o jogo agora, porque ainda não é o fim para você. O fim ainda não foi determinado, então você não pode parar, você precisa continuar lutando. Você precisa continuar buscando, você precisa sair da zona de conforto, porque na zona de conforto nada acontece. Então esquece essa história de ficar no controle da situação e começa a se arriscar.
Começa a fazer coisas que você não estava fazendo antes. Começa a frequentar lugares que você não frequentava antes. Começa a conversar com pessoas que você não conversava antes. Começa a fazer coisas que você não estava fazendo. Muda a sua rotina, muda as suas atividades, muda o seu ambiente. Se for preciso, muda de casa. Se for preciso, muda de cidade. Se for preciso, muda de estado. Se for preciso, muda de país. E se for preciso, muda de mundo. Vai para Marte, se for preciso. Mas não desista. Não pare no meio do caminho, porque a sua vida ainda não se encerrou. Enquanto estiver fôlego, enquanto você estiver respirando, você precisa continuar lutando, porque não acabou, não é o fim. Não é a idade farta que vai definir esse processo, não, pelo contrário. Enquanto estiver fôlego, você precisa continuar lutando, você precisa continuar fazendo as coisas acontecerem, porque está dentro do seu propósito, dentro daquilo que você foi chamado, dentro dos seus objetivos. Então não pare diante das situações, não pare diante desse problema que você está enfrentando agora, porque ele é apenas um problema, ele é apenas um degrau para você pisar e subir. O que você vai fazer para resolver isso hoje? Para dar um fim nesse tipo de sofrimento e encontrar outras coisas lá para frente. Porque a vida não é toda feita de sofrimento. Existem momentos bons, existem momentos de desfrute. Fica ruim porque você decidiu permanecer na zona de conforto. Porque você decidiu não enfrentar esses problemas de frente e não encontrar coisas novas, soluções novas para a sua vida. Você já parou para pensar que a vida é muito curta, que a vida é muito rápida e que você vive ela apenas uma vez? Parece clichê, né? Parece uma frasezinha qualquer. Mas tem grande sentido, viu? O tempo passa rápido. Há pouco tempo atrás você era um menininho, uma menininha. Você era protegido pelos seus pais ou pelos seus responsáveis. Há pouco tempo atrás você fez o seu primeiro dia de aula na escola. Há pouco tempo atrás você terminou os seus estudos. Há pouco tempo atrás, de repente, você recebeu o seu diploma. Há pouco tempo atrás, você foi desafiado ao seu primeiro dia de trabalho, ao seu primeiro salário. Há pouco tempo atrás, você viveu sua primeira paixão. Você se decepcionou com muitas pessoas e ainda se decepciona, porque faz parte da vida, faz parte do processo. Há pouco tempo atrás você fez a sua primeira viagem. Há pouco tempo atrás você foi encontrando as coisas pela primeira vez. Fala, Henrique, bom dia. Há pouco tempo atrás você descobriu muitas coisas pela primeira vez. Rodrigo, bom dia. Há pouco tempo atrás você não conhecia, você não tinha a experiência que você tem agora. Há pouco tempo atrás você não tinha a capacidade de enfrentar as coisas como você tem agora. Mas agora você está tendo. Porque a experiência te trouxe até aqui. Porque a vivência te trouxe até aqui. Porque por algum motivo você não parou. Porque por algum motivo você não desistiu. Porque por algum motivo você não se entregou no meio do caminho. Por algum motivo você teve força. Por algum motivo você teve coragem de enfrentar. Por algum motivo você superou essas barreiras. E por que você quer parar agora? Por que você quer entregar os pontos agora diante dessa situação? Porque é apenas mais uma situação que você está enfrentando. Você não acha que está na hora de sair da zona de conforto? Você não acha que agora está na hora de conhecer novos ambientes, novas pessoas? Você não acha que está na hora de conectar com novas ideias? Com pessoas que já viveram aquilo que você gostaria de viver, com pessoas que já realizaram aquilo que você gostaria de realizar, com pessoas que já enfrentaram os problemas que você está enfrentando agora? Você não acha que está na hora de você dar o próximo passo? Você não acha que está na hora de avançar? De parar de fazer as mesmas coisas todos os dias e gerar os mesmos resultados todos os dias? Você acha que a vida é só isso? Você acha que a vida é só você trabalhar, pagar as contas, fazer mais contas, para trabalhar mais e continuar pagando as contas e viver nessa rodinha, nesse ciclo?
Por que muitas vezes você não aproveita o melhor que a vida tem para te oferecer? Porque talvez você está preocupado com o dinheiro, porque talvez você está preocupado em pagar as suas contas, em fazer mais contas muitas vezes. Mas muitas coisas boas da vida não dependem de dinheiro. Muitos momentos bons da vida são em família, são sozinhos, são com a pessoa que você ama. Os melhores momentos da nossa vida muitas vezes é num quarto, de joelhos, orando e sentindo a presença de Deus e sentindo o verdadeiro sentido da vida. É onde você tem as melhores ideias, é onde você tem os melhores direcionamentos, é onde Deus te coloca no caminho. E às vezes nem isso a gente faz. Não para, não se entrega, não sente, não recebe orientação. Muitas vezes o que você precisa é estar em um ambiente onde as pessoas estejam na mesma frequência, tenham as mesmas ideias e tenha direcionamento para você dar o próximo passo. É isso que nós fazemos agora. Os nossos eventos, as nossas imersões são justamente para direcionar as pessoas para o caminho que elas precisam. É fazer com que elas conectem-se com outras pessoas, com outras histórias, e essas histórias possam fazer sentido para outras pessoas também. O imparável, ele tem essa capacidade de se reinventar diante dos problemas. O imparável tem essa capacidade de não desistir quando todos desistem. O imparável não é mediano. O imparável não é medíocre, ele não está na média, ele tem um diferencial que torna acima dessa média. Ele não faz o que as outras pessoas fazem, porque ele sabe o que ele tem que fazer para que as coisas aconteçam. Ele não vive na zona de conforto, ele vive na zona de desfrute. O imparável vive na zona de desfrute, porque ele desfruta daquilo que ele plantou. E ele já começa um novo plantio para ele desfrutar lá na frente. Até que ele entende que chega um momento que ele está plantando com uma mão e colhendo com outra mão. E esse plantio é infinito e essa colheita é infinita. Não falta mais nada. Você chega num processo de prosperidade, onde as coisas acontecem na sua vida. Acontece de uma hora para outra, Nil? Não. É um processo. É um processo. É uma caminhada. É um desafio diário. Vera, bom dia. É um desafio diário. Onde todos os dias você precisa plantar. Até que a primeira colheita chegue. A lei da semeadura, a Bíblia fala sobre isso. O que você plantar, você vai colher. O problema é que nós plantamos uma única semente e ficamos esperando esse ciclo acontecer e ficamos com fome até essa semente dar frutos. Aí nós vamos lá e desfrutamos de tudo isso, comemos todos os frutos, comemos todas as sementes e não temos mais nada para plantar. Ei, existe o tempo de desfrute e existe o tempo de plantio. Quando você entender que as sementes são para ser plantadas e o fruto para ser desfrutado, as coisas vão começar a mudar para você. O que você tem na sua mão agora? É fruto ou é semente? Esse momento que você está vivendo agora, o que está disponível para você? Os frutos ou a semente? Se for os frutos, desfrute. Se forem as sementes, plante. Nil, mas eu vou ficar com fome. Mas semente não foi feita para ser comida. Semente foi feita para ser plantada. Então plante as sementes para que você possa desfrutar dos frutos. Encontre outras formas de você nutrir essa necessidade até que os frutos cheguem. Mas continue plantando. A hora que os frutos chegarem, desfrute apenas dos frutos e guarde as sementes para um novo plantio. Assim você vai ter mais sementes para que possam ser plantadas, para que mais frutos possam ser gerados para você. Até chegar a um ponto que esses frutos vão ser superabundantes e você não vai conseguir desfrutar de todos eles e você vai precisar chamar outras pessoas para desfrutar com você. Você vai distribuir esses frutos com semente para que essas pessoas possam plantar as suas próprias sementes. É o processo da abundância, é o processo da prosperidade. Mas para isso você precisa começar a plantar as sementes. E aí vai chegar o momento que você vai plantar com uma mão e vai colher com outra. Vai plantar com uma mão e vai colher com outra. Ao mesmo tempo que você está comendo, você está plantando. Sabe por quê? Prosperidade. Superabundou. Desfrute. Esse é o processo. É assim que as coisas funcionam. Mas para isso, você não pode parar.
Para isso você tem que continuar. Para isso você precisa continuar plantando as suas sementes. Para isso você precisa se preparar para o momento de seca. Para isso você precisa parar e se preparar para as adversidades. Você precisa se preparar porque muitas vezes os pássaros vão tentar comer essa semente. Muitas vezes as formigas vão tentar arrancar essa semente. Muitas vezes o predador vai vir e vai tentar tirar essa semente. E como você vai agir diante da situação? Se a chuva não vir? Se essa semente não começar a nascer, como você vai estar preparado? Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Mas Romanos 12:2, Paulo fala que nós não podemos nos conformar com esse mundo, ou seja, nós não precisamos ser o molde, nós não precisamos ser o padrão, nós não precisamos andar conforme a opinião das outras pessoas, mas nós precisamos transformar-nos, né? Ou transformar-vos, como ele fala lá, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, ou você precisa passar por um processo de renovação da sua mente. Você precisa aprender com aquilo que você faz, com aquilo que você supera. Ter essa transformação, essa mudança de mentalidade para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus? É que você tenha uma comunhão com Ele, é que você esteja no caminho, na direção que Ele preparou para você. Mas como que eu vou estar nesse caminho, nessa direção, enfrentando os meus desafios de frente? É levantando todos os dias e fazendo acontecer, é não entregando os pontos, é não desistindo do meu propósito, é não desistindo dos meus sonhos, é não desistindo da minha família, é não desistindo dos meus negócios, é não desistindo das coisas que Deus colocou na minha mão, é não desistindo dos meus talentos, é não desistindo daquilo que eu sei fazer melhor, é continuar fazendo, porque daqui a pouco vai dar certo, daqui a pouco as coisas vão acontecer. Você só precisa ir mais um pouco. Você só precisa avançar mais um pouquinho. Você só precisa insistir mais um pouco. As coisas vão acontecer para você. As coisas vão acontecer. Continue. Não ligue para a opinião das outras pessoas. Não ligue se você está sozinho. Não ligue para nada disso. Apenas continue. Estamos falando aqui, do primeiro capítulo do livro Imparável, O Poder Escondido em Pessoas Comuns. Essa semana é a semana de lançamento desse livro aqui, E eu já tenho ideia do impacto que esse conteúdo vai causar. Outro ponto que eu coloco nesse capítulo aqui, é que quando todos desistirem, continue. Busque se esforçar ainda mais quando todo mundo já parou. A mente é mais importante do que o corpo. Olha só. Primeiro você treina a mente, depois o seu corpo a segue. Fala nisso, bom dia. Todos os dias você precisa superar os seus medos e a preguiça. Você faz isso aprendendo a se sentir confortável fazendo coisas desconfortáveis. Para ser imparável, você precisa querer tanto o resultado que tudo o que está entre você e esse resultado é apenas um meio para você atingir um fim. E você simplesmente faz o trabalho, ou faz aquilo que precisa ser feito. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, Salomão, em sua sabedoria, nos instrui que melhor é o fim do que o começo. Às vezes você está começando um projeto, às vezes você está começando uma nova fase, às vezes você está começando um novo momento, às vezes coisas novas estão acontecendo para você e você está se preocupado com tudo que está à sua volta, com todos os problemas que você vai enfrentar, mas você não está vendo o fim. E melhor é o fim do que o começo. O começo sempre é difícil. A mudança é difícil, mas é necessária. Enfrentar os medos é difícil, mas é necessário. Enfrentar os traumas é difícil, mas é necessário. Estar sozinho é difícil, mas é necessário. Porque nem todas as pessoas sonham o seu sonho. Ou melhor, ninguém sonha o seu sonho, é só você. Mas ninguém vai te acompanhar nos seus sonhos, é você que tem que ir. É você que tem que fazer.
É você que tem que ir lá e realizar os seus sonhos e correr atrás dos seus objetivos e ver o que é melhor para você. Quando você tem essa relação com o Criador, quando você tem esse relacionamento espiritual, fica muito mais fácil porque você fica muito mais sensível para saber qual é o direcionamento. E eu não estou aqui falando para você de igreja, não estou falando para você de religião, estou falando de relacionamento com Deus. É isso que eu estou falando aqui, ó, no primeiro capítulo do livro Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Quando todos desistem, continue. Quando todos desistem, continue. Quando todos param o treino, continue treinando. Quando todos deixaram de fazer, continue fazendo. Quando todos foram embora do trabalho, continue trabalhando mais um pouco. Continue aprendendo mais um pouco. Continue buscando aquele cargo. Quando você entra numa empresa, entenda como funciona aquela empresa. Entenda como o empresário se comporta, entenda como os funcionários se comportam. Porque depois, ou essa empresa pode ser sua, ou você pode sair dali e abrir a sua própria empresa. A experiência vai fazer você um bom gestor. E um assunto que eu já falei aqui, mas eu quero só frisar para você. Está aqui no primeiro capítulo do livro Imparável. Não se intimide pela pressão. Prospere nela. Sabe qual é o problema de muita gente? O próprio medo de vencer. Esse medo de vencer sabota muita gente. Mas quem é imparável vai em busca desse tipo de pressão. Ele não quer relaxar ou ficar na zona de conforto. Ele quer o estresse que o desafia a estimular e a evoluir. Não há como ter sucesso sem expor algumas situações. O seu sucesso será resultado de como você gerencia essas situações. Quem é realmente imparável coloca em si mesmo uma pressão interna para alcançar os resultados que nem consegue notar essa pressão externa. Algo interessante que eu coloquei aqui, ó. O leão não é o rei da selva pelo seu tamanho. Se fosse assim, o elefante seria o rei da selva, por suas proporções e também pelo seu grau de inteligência. O leão só é o mais temido por suas atitudes. Tem estratégia, vai para cima, está sempre atento. Seu rugido estremece e coloca medo até em quem está longe. Mude as suas atitudes hoje para ser uma pessoa melhor. A maneira que você percebe a vida é como ela se manifesta para você. Acredite em si, você foi feito com talentos e capacidade. Sonhe com atitudes corretas, envolva suas atitudes com entusiasmo, empenho, obstinação. Isso vai te proporcionar atitudes de um imparável. Fala, Danilo. Ser imparável não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. É só para quem decidiu viver por condições. E aí eu reafirmo no livro de Romanos 12:2, que isso é um chamado para você não parar. O mundo precisa de pessoas imparáveis. Primeiro capítulo aqui, ó, do livro Imparável. Estou lançando essa semana. E eu fecho a nossa live aqui com uma frase que está aqui nesse livro. As pessoas fracassam não por serem incapazes, menos inteligentes ou porque não há oportunidade para elas. Elas fracassam porque em algum momento param. O mundo pertence aos imparáveis. 97% das pessoas param. Apenas 3% das pessoas continuam. Em qual dessas estatísticas você está? Você está dentro da estatística dos 3%? Você está dentro da estatística dos 97%? Você está dentro da estatística das pessoas que param? Ou você está dentro da estatística das pessoas que não param? E tem mais um detalhe. Desses 3% que não param, só 7% alcançam seus objetivos. Outras pessoas ficam ali, ó. Ou seja, o número é muito baixo. O número de imparáveis é muito baixo. O número das pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos é muito baixo. Porque a pressão é muito grande. Só que a pressão, como eu falei antes aqui, forma os diamantes.
a joia mais preciosa, ou uma das joias mais preciosas, né? Mas ela é feita sob pressão. Você é um diamante. A pressão tá te moldando, a pressão tá te forjando, a pressão tá fazendo com que você brilhe ainda mais. Tem certeza que você vai desistir? Tem certeza que você vai parar no meio do caminho? Tem certeza que você não vai continuar lutando por aquilo que você acredita? Tem certeza que você não vai correr atrás dos seus sonhos? Tem certeza que você não vai correr atrás das promessas que tem sobre a sua vida? Tem certeza que você vai deixar ser dominado pelo vício? Tem certeza que você vai deixar ser dominado pelas mentiras? Tem certeza que você vai deixar ser dominado pelas traições, pela língua maldosa das outras pessoas? Tem certeza que você vai deixar ser dominado pela opinião de outras pessoas e não vai fazer aquilo que precisa ser feito porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você? Fala, Anderson, bom dia. Tem certeza que é assim mesmo que você quer agir? Tem certeza que é dessa forma que você quer deixar a sua vida ser guiada? Pela opinião das outras pessoas, pela necessidade da aprovação de outras pessoas, sendo que as pessoas não vão caminhar com você, sendo que as pessoas não vão chegar com você até o seu sonho, sendo que as pessoas não vão sonhar junto com você? Tem certeza que é sobre isso mesmo que você quer? Tá na hora de você desligar algumas coisas da sua vida, tá na hora de você desligar algumas pessoas, tá na hora de você parar de ficar carregando as pessoas junto com você e começar a viver o seu propósito, começar a viver os seus sonhos. Tá na hora de você não ligar mais para a opinião das outras pessoas e entender o que faz sentido para você e ter a capacidade de superar os desafios diários, os problemas. Tá na hora de você começar a fazer o seu planejamento. Tá na hora de você colocar os seus objetivos no papel e começar a trabalhar para alcançar os seus objetivos, porque ninguém vai alcançar os seus objetivos por você. Ninguém vai vir tirar você do fundo do poço. Tá na hora de você montar uma estratégia para sair do fundo do poço que você mesmo entrou, que você mesmo cavou e que você mesmo se escondeu. Não foi ninguém, não, foi você. Você aceitou essa situação. Você está aceitando a situação que você está vivendo agora. Você está aceitando a vida que você está vivendo agora, seja ela boa ou ruim. Se você está vivendo uma fase boa, é porque você provocou isso. Se você está vivendo uma fase ruim, é porque você provocou isso. Não é culpa de ninguém, não. É culpa sua, é responsabilidade sua. Tanto a fase boa quanto a fase ruim. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Você vai desfrutar das novas fases boas que estão te esperando? Ou você vai continuar nessa fase ruim de choro, de lamento, de reclamação? Qual é a frequência que você vai acessar agora? Frequências maiores e melhores? Ou frequências baixas que te levam cada vez a fases mais baixas? A decisão sempre é nossa. A decisão sempre é sua. É você que guia a sua vida. A vida que você está levando agora é mérito seu. É mérito seu. Você tem a vida que você merece. Você tem o corpo que você merece. Você tem as coisas que você merece. É porque você está trabalhando para isso. Se você não conseguiu alcançar coisas maiores e melhores, é porque você não se esforçou o suficiente para isso. É porque você não se preparou o suficiente para isso. É porque você não enfrentou a fase que tem que enfrentar. Você desistiu. Você não superou a forja, a pressão. Ó, o Neis colocou aqui, ó, fato. Depois que filtrei algumas amizades, tive mais sucesso e vi a evolução em minha vida e na minha profissão. Tá vendo? Às vezes o que a gente precisa fazer é alguns filtros. Filtro de amizade, filtro de objetivos, filtro das coisas que nós estamos nos alimentando, filtro das coisas que estão entrando na nossa vida, através da internet, através da televisão. Filtro das palavras que chegam até nós. Dos ambientes que nós frequentamos. Das pessoas, dos lugares. Tem tantos filtros que a gente pode colocar aí na nossa vida. Tantas coisas que a gente pode começar a priorizar ou não. Maísa, bom dia, seja bem-vinda. Tem tantas coisas que podem acontecer ou não, é isso que eu tô falando aqui, ó. Esse aqui é o meu 3º livro, tá sendo lançado essa semana. Imparável, o poder escondido em pessoas comuns, você vai se identificar, sabe por quê? Porque tudo que tá escrito aqui foi inspirado em pessoas comuns como você. Pessoas que não desistem, pessoas que têm a capacidade de evoluírem, de superarem os desafios, superarem os obstáculos. Esse livro aqui foi baseado em você, em você.
em você. Fala, Josi, bom dia. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser de hoje em diante? Como é que vai ser desse momento em diante? Você vai ser esse imparável ou essa imparável? Ou você vai continuar reclamando da vida? Você vai continuar reclamando de todos? Você vai continuar reclamando da situação? Você vai continuar reclamando do governo? Você vai continuar reclamando que ninguém te dá a oportunidade? Chega! A gente não tem mais espaço para vitimismo. Não temos mais espaço para vítima. Ninguém está nem aí para sua reclamação. Ninguém está nem aí para o seu problema. Ninguém está nem aí para o que você está enfrentando. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai vir te estender a mão. Porque o objetivo é teu, a vida é sua. Então vai cuidar da sua vida. Vai cuidar dos seus negócios. Vai fazer acontecer, porque se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer acontecer. Só que você sabe disso. Mas muitas vezes tem que vir alguém aqui e falar para você, olha, ei, tá na hora de se mexer. Tá na hora de criar os seus resultados. Tá na hora de criar os seus próprios resultados. Tá na hora de criar as suas próprias oportunidades. Tá na hora de fazer acontecer. Tá na hora de você se lançar diante de novas situações, diante de novos negócios. Tá na hora de você errar mais. Tá na hora de você fracassar em outras coisas. Poxa, Nil, você está falando que eu tenho que errar? Você está falando que eu tenho que fracassar? Sim. Você tem que aprender, você tem que ser forjado, você tem que ser moldado, você tem que crescer. E você só vai crescer se você sair dessa zona de conforto que você se enfrenta. Você só não está crescendo porque você está com medo de errar, está com medo de fracassar e você nunca vai acertar com esse medo. Você nunca vai saber se vai dar certo se você não for. Você nunca vai contemplar a beleza da natureza de um grande pico se você não subir nele. Você nunca vai saber como é o céu se você não voar. Você nunca vai saber como é as nuvens se você não sair do chão, se você continuar com o pé no chão. Você nunca vai saber qual que é a sensação de liberdade se você nunca saltar de paraquedas. Eu ainda não saltei, mas eu quero saltar. Porque eu quero sentir essa sensação de liberdade. Estar caindo, despencando. Ei, como que você vai fazer acontecer? Eu não sei, é você que vai ter que descobrir. Você vai ter que enfrentar os seus medos, você vai ter que enfrentar os seus problemas. Você vai ter que organizar o seu planejamento aí, você vai ter que criar uma estratégia, você vai ter que se tornar essa pessoa imparável que você é. Você vai ter que pegar esse poder que está escondido dentro de você e colocar ele para fora. Assumir a sua verdadeira identidade, assumir quem você foi chamado para ser. Realizar aquilo que você foi chamado para realizar. Se comportar como um vencedor, como uma vencedora. Parar de ficar baixando a cabeça para situações, parar de ficar baixando a cabeça para as outras pessoas. Ei, tá na hora de você erguer a sua cabeça e enfrentar os seus problemas de frente, porque são os problemas que tem que ter medo de você, não você tem que ter medo dos problemas. E aí? Ó, essa semana eu vou estar falando muito sobre os outros capítulos desse livro aqui. Por enquanto estou falando só do primeiro livro, do primeiro capítulo, né? Só do primeiro capítulo. Mas tem muito mais pra gente falar, tem muito mais pra gente acontecer. Beleza? Amanhã nós temos um encontro marcado. 7 da manhã, pra gente tomar um café e falar sobre o segundo capítulo, tá? Tem mais coisa pra acontecer. Desejo que você faça um dia incrível. Que Deus abençoe sua vida e que você realize seus sonhos e enfrente seus medos. Fechou? Vai lá cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Deus abençoe.